Fala pessoal, beleza? Como eu falei semana passada, tô aqui de volta com vocês, muito bom estar aqui de novo. Vamos dar continuidade, vamos seguir esse barco. Só que antes de eu começar com um tema novos aqui, eu vou fazer um apanhado dos vídeos passados. Tudo que eu falar, que tiver vídeo passado, vou deixar linkado aqui ou aqui, não sei qual lado. Vou deixar linkado aqui. Vai lá, assiste se ficar alguma dúvida. Qualquer coisa, deixa a pergunta aqui que a gente responde. E já dá aquele joinha. Se chegar no final do vídeo e não gostou, você volta e dá o dislike. Mas vai lá embaixo e me fala o porquê do dislike, beleza? Vou começar pela taxa Selic. A gente está começando a falar de investimento, a gente tem que saber basicamente o que é, como é definida e o que ela influencia na nossa vida, nem que seja só um pouquinho. A taxa Selic ela é definida pelo Banco Central. Na verdade, ela é definida por um órgão do Banco Central, que é o Comitê de Política Monetária. Geralmente vocês vão ouvir que o Copom decidiu por aumentar ou diminuir a taxa Selic. E como que eles fazem isso? Esse órgão se reúne a cada 45 dias e fazem um estudo, né, sobre inflação, como que tá, se está controlado, se está aumentando, se está diminuindo. Eles têm uma previsão e ali eles decidem se vão aumentar, se vão diminuir ou se vão manter a taxa Selic. Eles fazem uma projeção, né, e criam uma meta para a taxa Selic. Então, eu vou dar um exemplo de agora. As últimas duas reuniões do Copom, eles optaram por aumentar a taxa Selic. Os dois aumentos foram de 0,75. A Selic estava na mínima histórica, 2%. Aumentaram primeiro para 2,75 e depois para 3,50. Dois aumentos de 2,75. Por quê? Ela chegou à mínima histórica, só que a inflação começou a aumentar. Então, esse foi um recurso que eles tiveram de aumentar essa taxa básica de juros para tentar controlar a inflação. Como que isso funciona? Que é o interessante. A taxa Selic, como eu falei, ela é uma taxa mãe. Se você faz um investimento de renda fixa, seu investimento ele rende alguma coisa atrelado à taxa Selic, ou diretamente, ou algum índice que seja ligado à Selic. Aí se você falar, mas eu não tenho nenhum investimento de renda fixa, o dinheiro que eu tenho está na poupança, o pouco ou muito está na poupança, está ligado à renda fixa. Se o seu dinheiro está na poupança, a poupança hoje com a Selic abaixo de 7,5 ou 8, me falhou a memória, ela rende 70% da Selic. Vou arredondar. Se a Selic tivesse 3%, a 3,5%, mas vou arredondar para ficar mais fácil a conta. Se a Selic tivesse a 3%, o seu dinheiro na poupança estaria rendendo 2,1% ao ano. Por quê? Porque a poupança rende 70% da Selic. Então, estaria rendendo 2,1% ao ano. Por quê? Porque ele rende 70% da Selic. Na verdade, como está 3,50%, seu investimento vai render 2,5%, 2,40% na poupança. Só que você consegue investimento melhor, hein? Mas isso fica para frente. Então, o Banco Central usa a Selic para fazer esse controle, tanto de inflação como taxa de juros. Se ele quiser reduzir a Selic para influenciar um pouco mais, para aumentar o consumo, aquecer um pouco o mercado, ele consegue. Porque quando ele reduz a taxa Selic, automaticamente financiamento e empréstimo se torna mais barato, porque as taxas de financiamento também são ligadas à taxa Selic. Não necessariamente se a taxa Selic tiver 3,5% como está agora, você vai chegar num banco e vai conseguir um financiamento ou um empréstimo a 3,5%, 4% ao ano. Porque aí o banco tem um risco de crédito, tudo isso ele embute ali naquele seu financiamento ou empréstimo, mas teoricamente taxa Selic mais baixa, taxa de financiamento e empréstimo mais baixa. Taxa Selic aumentando, essa taxa de empréstimo ou financiamento aumenta. Por que o banco faz isso de aumentar? Porque, como está a inflação agora, se ele aumentar a taxa Selic, as pessoas começam a diminuir esse crédito que ela pega com o banco, então, e começa a guardar mais o dinheiro. Por quê? O dinheiro começa a render mais. Então, ele freia um pouco esse consumo da população, então começa a ter uma oferta maior de produto ou serviço e uma demanda menor. Então os preços começam a querer controlar. Então o Banco Central usa a taxa Selic para isso,
tentar controlar a inflação e as taxas de juros no nosso país. Agora aconteceu uma coisa até interessante, não sei se foi a intenção do Banco Central, mas isso acontece. O Banco Central, com esse aumento duas vezes, com esse duplo aumento da taxa Selic, que teve o primeiro a 90 dias e esse último a 45 dias, o que aconteceu? O nosso investimento de renda fixa ficou mais atrativo. E o nosso dólar bateu a 5,80 alguma coisa, não lembro, o teto chegou a bater 5,80 alguma coisa. Com a nossa taxa aumentando, a nossa renda fixa pagando mais, o nosso país começa novamente a ficar mais atrativo para investidores de fora. Então, automaticamente, começa a vir um pouco mais de dólar para o nosso país, para esses investimentos, e mais dólar no país, a demanda aumenta e o dólar automaticamente acaba diminuindo. Lembrando que o dólar bateu alto porque a nossa moeda desvalorizou, mas tendo mais dólar no mercado, o dólar vai continuar caindo. Teoricamente, não foi dito pelo Banco Central que a decisão desse aumento duas vezes foi por causa disso. Sim, para controlar a inflação, mas é uma coisa que acontece, ou intencionalmente ou não, mas isso acontece. Beleza, passei bem resumido. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo, pergunta ou vai lá no vídeo ver. Foi bem resumido. Tá, Léo, já sei sobre isso. O que eu devo começar a fazer? Qual é o meu primeiro passo? Eu, se fosse você, começaria como? Montando reserva de emergência. Falei em vídeo lá atrás também. Reserva de emergência vai ser aquele dinheiro, bem resumido, vai ser aquele dinheiro que você vai ter guardado para... O nome já disse, se aconteceu qualquer emergência, precisou de ir no médico, fazer um exame, ali inesperado aquilo dali, você tem um dinheiro que te garante. Ou se perdi um emprego, não consegui outro emprego no curto prazo, aquele dinheiro ali, o ideal seja que ele consiga te manter de 6 a 12 meses. Eu particularmente acho que se você tem carteira assinada, você pode deixar 6 meses. Se você não tem carteira assinada, trabalha como autônomo, deixa 12 meses. Por que a diferença? Quem trabalha com carteira assinada, bem ou mal, quando você sai, você tem um valor de rescisão, você tem um auxílio desemprego ali, então você consegue ter um dinheiro a mais. Então você vai demorar um pouco mais para mexer naquela reserva. Quem trabalha como autônomo nem sempre tem esses benefícios, então deixa um tempo maior. Show! O que eu tinha falado lá, um dos primeiros vídeos, sobre títulos para quem começa, Tesouro Selic, ele é ligado à taxa Selic, então ele rende 100% ali da taxa Selic. Por quê? São títulos muito seguros e mercado financeiro entenda isso. Quanto mais seguro o título, menos rende. Só que reserva de emergência, você não tem que pensar em rentabilidade, você tem que pensar em segurança. Segurança e tal o seu dinheiro onde você consiga pegar. Deve começar por Tesouro Selic, CDB 100% do CDI. CDB 100% do CDI hoje a gente encontra em bancos, tem lá um exemplo. Eu deixei vídeo aqui falando sobre a Nubank, não é merchan, até que eu queria que fosse, mas não é. Eu gosto muito do Nubank porque você botou o seu dinheiro na conta, ele já começa a render 100% do CDI. Vou deixar meu dinheiro de reserva de emergência só lá? Não. Por quê? Por segurança, divide. Bota em 2 lugares se for o caso. Deixa metade no Nubank, na Nuconta. Deixa metade em Tesouro Selic. O do Nubank é bom porque até num final de semana, se você precisar, você consegue tirar aquele dinheiro lá do guardado e usar. Então, você tem um dinheiro mais na mão. Tesouro Selic, lembrando, você não consegue pegar no dia. Se você hoje precisou do dinheiro, você vai lá, você resgata aquele título, só que ele só vai cair na sua conta no dia seguinte. Isso se for dia útil. Se você precisar no final de semana, você vai ter que esperar até segunda-feira para pedir o resgate para cair na terça-feira. Então, por isso do dividir, beleza? Pessoal, não vou me estender, já me estendi bastante. Espero que vocês tenham entendido o básico ali do que eu falei sobre Tesouro Selic, sobre taxa Selic. Falei já sobre como começar a investir, sobre como começar a montar a sua reserva de emergência. Se você já tiver passado dessa fase do reserva de emergência, continua aqui no canal, vai ter vídeos específicos para vocês. E quem não começou, quem não tem investimento nenhum, continue aqui que o foco do canal é o mesmo. Vou continuar nessa linha de quem está começando,
quem tá dando os primeiros passos. E tamo junto. Qualquer coisa, deixa a dúvida aí, vou responder. É bem difícil de fazer vídeo, já falei isso antes, dá uma dificuldade tremenda, não tem essa intimidade. Me desculpem qualquer coisa, dê o seu like, se inscreva no canal, indique para algum amigo, isso vai incentivar ainda mais eu continuar fazendo esses vídeos. E tamo junto. Valeu, pessoal. Abraço. Muito bom estar de volta com vocês. Até o próximo. Fui.